Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim, ó: não conversa comigo. Aleluias, porque Deus quer falar comigo. Aleluias. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, que diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Aleluias. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. A palavra do nosso Deus, ela nos leva a discorrer praticamente toda a Bíblia. Agora nós sabemos que a Bíblia Sagrada, ela é um grande manual de instrução para nós resolver todo e qualquer tipo de problemas, a qual simplesmente tem testemunho após testemunhos para a edificação da nossa fé e para nos ajudar e nos incentivar. Se esse irmão da Bíblia conseguiu, eu também vou conseguir. Se essa irmã alcançou a vitória, mesmo sendo estéril, eu também vou alcançar minha vitória. Se o Senhor Jesus ressuscitou a Lázaro depois de 4 dias morto, o Senhor também vai intervir na minha causa. Aleluias. Então sempre vai ter uma palavra de incentivo ao nosso respeito. Mas a palavra de Deus, ela é simplesmente uma arma, né? Que para quem sabe usar, ela é uma arma que vai trazer vida. Agora, para quem não sabe usar, vai trazer, infelizmente, a morte daquela pessoa. A qual, infelizmente, tem pessoas que pregam a palavra do Senhor, sai de casa em casa no seu evangelho e falam: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Então já está indo já na coisa pesada. E o Senhor é o que? É amor. Primeiramente, Ele se oferece para a pessoa, simplesmente Ele mostra a sua grandeza e a sua glória para aquela pessoa, e em cima disso a pessoa vai ter o interesse e o desejo de vir para os pés do Senhor, nem por força e nem por violência, mas pelo toque e pelo agir do Espírito Santo de Deus, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. E a palavra do Senhor, ela nos leva, quando eu leio esses versículos, João 15, verso 7, ela me leva para uma passagem a qual Jesus Cristo estava à beira de uma praia, e ele estando à beira dessa praia, a multidão o cercou. Simplesmente uma multidão a qual ninguém queria estar no meio dela, né? Porque simplesmente aquela multidão era pessoas leprosas, era pessoas com fluxo de sangue, era pessoas cegas, surda, muda, aleijada, pessoa de toda sorte de enfermidade. Então, as pessoas que tinham uma boa vida social, ela queria andar afastada desse tipo de pessoa. Mas Jesus, na sua grandeza e na sua humildade, ele tinha o maior prazer de estar no meio dessas pessoas, a qual simplesmente ele falava: eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. E esses doentes que ele fala não é apenas fisicamente falando, porque tem o físico, tem pessoas que estão fisicamente bom, mas na mente não está nada bem. Tem pessoas que estão bem na mente, mas o coração não está bem. Então o nosso Senhor, ele simplesmente age em todas as áreas da nossa vida, a qual o médico do nosso dia a dia, ele apenas opera no nosso físico, mas no nosso emocional e no nosso interior, nada ele pode fazer. Mas Jesus tudo pode fazer. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim, ó: Jesus tudo pode fazer. Jesus tudo pode fazer. E aí Jesus, estando ali na praia, ele começa a anunciar a sua palavra, e a grande multidão começa a apertar. E aí simplesmente ele consegue observar que atrás dele tinha 2 barcos, tinha um à direita e outro à esquerda. E aí ele fala com um dos donos e fala: ó, eu posso me assentar na popa do seu barco? E eles falaram: pode. E aí Jesus se assenta ali na ponta do barco e começa a anunciar o evangelho da salvação. E o coração das pessoas começou a ser quebrantado,
O coração das pessoas começou a se encher de esperança. Porque simplesmente na hora que você está passando por uma situação difícil, e aí você começa a ouvir uma palavra de incentivo, você começa a se alegrar. Você fala, não tinha ninguém por mim, eu pensava que não tinha ninguém que poderia me ajudar, mas agora eu vejo que tem um que pode. Eu pensava que não tinha mais jeito, mas agora através dessa mensagem eu consigo entender e compreender que ainda tem jeito para minha causa. Porque a Bíblia diz, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê no Senhor. Então todos nós que estamos aqui, nós acreditamos. O Senhor deu uma visão para a irmã Vilma, um sonho. E esse sonho ela não conseguiu interpretar como aconteceu. Mas o nosso Deus, Ele é o Deus da interpretação. O nosso Deus é o Deus que revela. Se porventura eu estiver fazendo algo que está incomodando Ele, Ele vai me mostrar de alguma maneira. Aleluias. E aqui, essas pessoas se aproximam, tentam ir até onde estava o barco, mas não conseguiam. Mas o mais importante, eles estavam recebendo, que era a palavra de Deus. E dentro da palavra de Deus, o Senhor colocou esperança e colocou fé no coração deles. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E fazendo a conjectura em cima da mensagem, naquele dia específico, cegos voltaram a enxergar, mudos começaram a falar e a glorificar o nome de Deus, surdos começaram a ouvir instantaneamente, aleijados e coxos começaram a andar perfeitamente naquela areia da praia. Aleluias. Demônios caíram por terra, porque na onde Jesus está, alguma coisa acontece, o mal não consegue resistir. E aí a palavra do Senhor nos diz que depois que o Senhor Jesus fez toda aquela maravilha na beira daquela praia, Ele chama Pedro e fala, ó, volte para o meio do mar novamente. E aí ele fala, Senhor, o Senhor deseja que nós iremos lá para o meio do mar novamente? Nós passamos a noite toda, a madrugada toda pescando e não conseguimos pescar nada. Mas depois de uma mensagem poderosa como essa que o Senhor nos trouxe, alegrou o meu coração e me trouxe uma esperança, a qual eu estava aqui lavando as minhas redes para poder guardá-la. Mas o Senhor nosso Deus, Ele não nos chamou para guardar as nossas redes. Ele nos chamou para usar a nossa rede para quê, pastor? Para colher as bênçãos e as vitórias que Ele tem para nós nessa noite. Aleluias. Então, se você estiver atento, você não vai mais guardar a sua rede. Você vai começar a usá-la a partir de hoje. Porque o nosso Deus é o Deus do milagre. E aí a Bíblia Sagrada diz que Pedro falou, Senhor, eu te disse tudo isso, mas porque o Senhor me pediu, eu irei. E aí os outros, não sei se foi por causa da incredulidade, permaneceram na praia, lavando as redes. E Pedro foi com Jesus. E aí, chegando exatamente no ponto que eles passaram a noite toda e a madrugada toda lançando a rede e não pegaram nada, na hora que chegou no ponto exato, aí Jesus falou, é aqui que você vai lançar a rede. E nesta noite o Senhor está falando dessa mesma maneira. É nesse problema que você vai lançar suas redes. É naquilo que você já tinha até mesmo deixado de lado. É naquilo que você já tinha abrido mão. É naquilo que você já tinha desinteressado. É em cima disso que o Senhor vai glorificar o nome dele na nossa vida. E aí Pedro tira a rede e começa a lançá-la sobre a água. Não sei se ele estava incrédulo, mas eu creio que não, porque Jesus mandou e ele obedeceu. Na hora que ele vai tentar puxar a rede já não vinha mais. Alguns, pela incredulidade, podem ter falado, Pedro, deve ter enganchado em alguma pedra. Quantos querem olhar para nós na hora de uma profecia, de uma revelação em cima da palavra de Deus? E aí as pessoas falam, você acreditou naquilo que Deus falou para você? Não foi para você não. É as pessoas que pensam que no nosso mar só tem pedras. Mas no nosso mar não tem apenas pedras, tem peixe também. Aleluia. Então na hora do seu milagre, a pessoa que tem que mais acreditar é eu e você. Glória a Deus. Ô pastor, mas e o meu parente? Não acredita? Não importa. O importante é que você creia. Aleluia.
Você tem que crer naquele que te chamou. Porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. E nós sabemos que cada um de nós temos uma promessa não pequena, mas temos uma promessa grande. Da mesma maneira que o Senhor fez a promessa para Abraão e cumpriu, Ele fez para nós e irá cumprir uma após uma. Porque aquele que tem o chamado de Deus, ele não morre. Aquele que tem a promessa de Deus, ele não morre antes que essas promessas se cumpram. Mas nós devemos estar andando corretamente, andando na presença do Espírito Santo de Deus. E aí na hora que Pedro vai puxar, não consegue. E aí simplesmente ele puxa devagarzinho, começa a pegar um peixe aqui, outro ali, outro aqui, outro ali. E quando pensa que não, o barco já estava se enchendo. Se encheu de tal maneira que ele falou: aqui no meu barco já não cabe mais peixe. E aí ele faz um sinal para Tiago, que estava lá na areia, e fala: ó, vem me ajudar. E aí eles foram, e todos os dois barcos foram cheios, até a Bíblia diz que quase iam a pique, quase afundaram de tão pesado que estava. E aí, na hora que eles chegam na areia da praia, o Senhor Jesus fala: Pedro e todos vocês que estão aqui, eu não chamei vocês para serem pescadores de peixe, mas pescadores de homens. Aleluias. E cada um de nós também fomos chamados para esse belo ministério. Esse ministério a qual nós anunciamos a Jesus Cristo o Salvador, e as pessoas vêm, nem por força e nem por violência. Você pode analisar a sua vida, os seus parentes, a qual eles têm mudado o seu dia a dia, têm mudado o seu vestuário, têm mudado o seu linguajar, têm mudado as suas atitudes. Você tem contemplado isso dentro da sua casa. Isso é coisa pequena ainda das grandiosas coisas que o Senhor tem para fazer. Aleluias. Então fique atento, porque se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. A Bíblia não põe nenhuma restrição. Você vai poder pedir isso ou aquilo. Não, ela fala: pedireis tudo o que quiseres. E nós sabemos que tudo aquilo que nós pedimos em nome do Filho ao Pai, nós iremos receber. E nessa noite nós iremos fazer isso. Em nome de Jesus, nós iremos pedir ao Pai, que é o nosso Deus o Todo-Poderoso, e Ele vai estar concedendo o que deseja ao nosso coração. Amém, irmãos? Amém. Nós estaremos fazendo oração. Se coloca de pé. Nós estaremos orando neste momento em prol a vida da nossa irmã Vilma, a qual a campanha é na casa dela. E o que eu tenho pedido para Deus é: Senhor, envia-nos na casa que realmente está precisando. E nós sabemos que cada uma das casas que nós foi, alguma coisa diferente aconteceu, porque estava precisando naquele momento de ouvir aquela mensagem daquele dia. E eu tenho anotado aqui cada uma das mensagens que eu tenho levado nas casas, né? Para não repeti-la, porque é tanta mensagem que pode ser que a gente deixa passar e acaba repetindo na outra casa. Mas nós estaremos orando e a irmã Vilma vai receber a vitória dela. Amém, irmã Vilma? Você acredita, irmã Vilma? Glória a Deus, aleluia. A irmã Beatriz, mas o irmão Jonas está aí ainda, tá? Não precisa vir não, pode ficar aí, viu? Pode ser que está com vergonha, mas o Senhor diz sua palavra para vocês dois. Você está ouvindo aí, não tá? Está ouvindo? O Senhor diz da seguinte maneira para vocês: eu tenho um chamado. Eu escolhi vocês para essa vida, para essa terra, para vencerem e não para perderem. E eu tenho uma obra grande na vida de cada um de vocês, inclusive de Cleito, que estava reunido também. Ainda não está na minha presença, mas eu tenho chamado para a vida dele também. E o inimigo não está feliz com o que eu tenho sonhado e desejado para vocês. Tanto que ele tem tentado tirar e arrancar vocês de uma vez por todas da minha presença. Mas eu não chamei vocês para a perdição. Eu chamei vocês para a salvação e para a vida eterna. Então venha, porque eu tenho uma obra para realizar na vida de vocês. E por causa dessa obra,
O inimigo viu uma oportunidade e falou: agora eu vou ceifá-los para que a palavra de Deus venha cair por terra. Mas na hora que ele pensou que tinha vencido, eu coloquei o meu anjo na frente daquele carro. E vocês já sabem o restante da história e o grande livramento que eu dei para vocês. Então voltem, porque eu amo vocês dois. Assim diz o Senhor para vocês neste momento. Aí os irmãos estendam as mãos em direção à nossa irmã Vilma e nós estaremos orando.